Oi pessoal, faz um tempo que eu não gravo vídeo, né? Mas aproveitando hoje, antes de começar o vídeo eu só queria esclarecer umas coisas, né? Ultimamente eu tenho focado muito mais em assunto de política, né? E esse vídeo vai fugir bastante do tema e esclarecer algumas coisas. Primeiro, que eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, eu não estou tentando convencer ninguém, e eu até prefiro que as pessoas não acreditem no que eu falo e vão pesquisar. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém, eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, eu só estou aqui para gravar um videozinho que eu tento gravar o mais curto possível, para não enrolar muito, para não passar, para não ficar um vídeo muito longo. É só um comentário breve, e eu espero que a partir dos meus vídeos as pessoas se interessem pelo assunto. Quem nunca ouviu falar do assunto se interesse e comece a pesquisar sobre o assunto e se informar. Tem muita informação sobre tudo que a gente encontra pesquisando na internet. Eu não quero que ninguém acredite em nada do que eu falar, e essa é a atitude correta, né? Vocês não devem acreditar em ninguém como um guru e engolir tudo que ninguém fala, seja sobre política, seja sobre espiritualidade, sobre vida em outros planetas, sobre nada. Hoje a gente vive num meio muito complicado, a gente está passando por uma transformação, por uma revolução gigantesca. Tem muita informação mentirosa circulando no meio de informação verdadeira. Tem muita gente que fala muita coisa boa, muita coisa verdadeira, interessante, mas que é só isca para enganar melhor. É muito fácil você perceber que uma pessoa está mentindo quando ela começa a falar muita mentira. Então tem muita gente que fala muita coisa verdadeira para conquistar a confiança e, a partir daí, em pequenas coisas, sutilmente manipular e mentir e enganar as pessoas. Então, vocês nunca coloquem a mão no fogo por ninguém, sempre tenham um pé atrás, sempre se informem com fontes diferentes, seja qual for o assunto, seja desde dos assuntos mais materiais, de política, de economia, de qualquer coisa, até espiritualidade, sobre alienígenas. Não acreditem, não ponham a mão no fogo por ninguém, e eu não estou aqui para convencer ninguém. Tem muita gente que vem me criticar, prova o que você está falando. Eu não estou aqui para provar nada para ninguém. Pesquisem, encontrem informações. Não é porque às vezes você vê alguém falando uma coisa que você não gosta, que você não concorda, ou que você vê que a pessoa está mentindo, que você sabe que a pessoa está mentindo, não precisa desprezar completamente. Tem muita gente por aí, tem uns caras que são muito suspeitos falando sobre todo tipo de assunto, mas como eu disse, para eles enganarem melhor, eles têm que falar 90% de verdade e 10% de mentira. Então vale a pena, mesmo essas pessoas, vocês escutarem o que elas estão falando, porque muito do que eles dizem é verdade, e você precisa se informar com fontes diferentes para saber identificar quando a pessoa está mentindo, quando está tentando manipular. Então, não é porque a pessoa fala às vezes 10% de mentira que você vai desprezar os outros 90% de verdade e desprezar completamente aquela pessoa, porque às vezes muita coisa verdadeira que ela fala vai te ajudar a desmascarar uma outra pessoa que você acha que está falando a verdade. Enfim, eu não estou aqui para gravar uma aula de 1 hora, até porque eu não tenho conhecimento para isso. Justamente por isso eu sempre coloco vários links, né, que eu recomendo, e não é porque eu estou indicando para alguém assistir uma palestra ou uma aula que é muito boa que eu estou dizendo que eu concordo 100% com o que está falando ali, ou que seja tudo verdade, até porque eu não tenho como saber. Muita coisa que eu indico, eu estou indicando, recomendando um link, porque vale a pena prestar atenção, mesmo que tenha alguma coisa errada ali no meio. E no meu canal também eu sempre coloco links para outras pessoas. Enfim, pessoal, é um tema que tá muito, né, que muita gente já ouviu falar, e quem nunca ouviu falar, e esse vídeo aqui é a primeira vez que eu ouvi falar do assunto, pesquise sobre isso. Eu vou deixar uns links embaixo do meu vídeo.
sobre crianças índigo, cristais, né? Tem muita coisa sobre o assunto. E, pessoal, uma coisa que vocês têm que levar em consideração primeiro, outro dia eu vi alguém comentando: tá tudo dominado, os Illuminatis dominam o planeta inteiro, já dominam a economia, dominam a política, dominam tudo. Se eles tivessem esse poder todo, eles ainda não têm todo o poder que eles querem. O planeta está passando por uma transformação muito grande, é uma janela de oportunidade de se livrar do domínio deles, e eles sabem muito bem disso, e por isso eles estão tentando implantar uma ditadura mundial, um governo mundial, para manter esse controle. E eles sabem que para eles manterem o controle do planeta, eles vão ter que apertar o controle, impor uma ditadura mesmo, porque com a liberdade hoje de informação de tudo, as pessoas estão descobrindo verdades que eles mantiveram em segredo e ocultadas durante décadas ou séculos, e por isso eles querem controlar a internet, querem controlar tudo. Mas eles não têm esse controle total, eles mentem, muita gente, esse tipo de atitude também ajuda muito eles, porque se as pessoas acreditam que eles já têm todo o controle e não tem chance nenhuma, então as pessoas desistem de lutar, e isso ajuda eles. Então não vão por esse caminho, tem sim muita chance. E uma prova disso são justamente as crianças índigo, cristais. E aí é muito complicado, porque tem muita gente que tem muita ideia errada na cabeça. Por exemplo, visões religiosas. E hoje, se vocês forem atrás, um exemplo, por exemplo, evangélicos não acreditam em reencarnação. Católicos, né? Eu vi um amigo católico dizendo que até não sei que século lá a Igreja Católica aceitava a reencarnação, e foi mudado por causa da esposa de um imperador, de não sei quem lá. Os evangélicos, eu nasci numa igreja evangélica, eu entendo bastante a mentalidade dos evangélicos. E quando eu abandonei a igreja, uma das minhas motivações é que eu nasci na igreja, então eu fui doutrinado a acreditar naquilo ali. Desde que eu nasci, eu não conhecia o mundo com outra visão. Então eu resolvi me afastar da igreja para ver se eu ia confirmar que aquilo ali era verdade, ou se me afastando daquele mundo ali, mudando de ares, eu ia refrescar a cabeça e de repente perceber que estava sendo enganado. E só recentemente eu nasci numa igreja batista, descobri que o primeiro pastor batista brasileiro foi nomeado pastor dentro de uma loja da maçonaria. E eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu nunca ouvi a história da igreja batista, que é uma igreja das mais tradicionais evangélicas. Então, pessoal, os evangélicos, pensem bem, pesquisem sobre essa história de maçonaria, de influência da maçonaria nas igrejas, até que ponto o que é ensinado nas igrejas evangélicas tem influência da maçonaria. Então, hoje, os espíritas também, a gente vê hoje muita coisa comprovando sobre reencarnação e tudo, mas os espíritas, tomem cuidado. Allan Kardec era maçom. Allan Kardec, um amigo meu espírita me contou a história do Allan Kardec uma vez. Ele era um cientista conhecido na Europa, e por recomendação ele foi pesquisar os fenômenos espíritas, que não foi ele que, né, já era uma coisa que estava se popularizando, e ele institucionalizou o espiritismo, o kardecismo. Só que ele era maçom. Então, toda essa tradição de estudo do espiritismo nos últimos séculos e décadas também tem influência da maçonaria. E qual é a influência da maçonaria nisso, né? Qual é a manipulação, como a maçonaria vem manipulando o espiritismo nesse tempo todo? Tem no YouTube uma palestra do Divaldo Franco na maçonaria. Então, é aquela coisa, nem 8 nem 80, tem que tomar cuidado com tudo. Tem muita gente que vive no mundo da espiritualidade, que só quer saber de espíritos, e às vezes se interessa por alienígenas, enfim, mas não tem um pé no chão de
de procurar coisa, de tem que ter esse equilíbrio, tem que se informar e se interessar e estar antenado com o mundo material também, para não cair nesses golpes dessas sociedades, dessas influências. E a mesma coisa, muita gente que tem uma mente cética de ateísmo, de materialismo, e não fica totalmente alienada do muita coisa que está por trás disso, não acredita e não quer saber de sociedades secretas, por ser às vezes ateu, se esquece que por trás de muita gente poderosa tem muito misticismo, tem sociedades satânicas, rituais e tudo isso. Então, por mais ateu que a pessoa seja e honesto, tem que levar em consideração que entre os poderosos, elite, globalistas, iluminatis, tem muita coisa por trás disso. Tem a questão dos alienígenas, tem a questão espiritual. E no meio de tudo isso entra as crianças índigo, cristal, estão usando esse nome que eu não gosto, né? Eu acho meio besta, mas enfim, se popularizou já e se espalhou pelo mundo esses termos. E o pessoal costuma misturar muitas coisas, né? Tratar como se fosse tudo uma coisa só. E pessoal, esse termo que é usado, crianças índigo, cristal, se referindo a espíritos, né, almas alienígenas que vivem, que vieram de outros mundos, de outros planetas, às vezes que já não viviam encarnados há muito tempo, ou que vivem encarnados em outros planetas de diversas raças diferentes, de níveis de evolução diferentes, pessoas com um passado diferente, que cada um vem com um objetivo diferente para a Terra, né? E pelo que a gente vê por aí, tem milhões encarnados hoje no planeta inteiro, e tem muita gente que confunde muito, né? Pela questão de eles estão encarnando em lugares, né, que a gente despreza e tal. Muitos estão vindo para cá justamente para auxiliar e para ajudar na humanidade, na evolução. E aonde que eles vão encarnar? Justamente onde tem problema, né? Para pesquisar e ajudar a resolver os problemas. Mas também tem muita gente que por isso começa, sabe, o tipo do maconheiro que beleza, eles vêm nos salvar, eles vêm nos ajudar, e aí começa a mistificar muita coisa. Pé no chão, pessoal, não é bem por aí, né? Não fica com a cabeça no mundo cor-de-rosa, que não é assim, não. Vem para pesquisar, para resolver os problemas, mas depende muito da humanidade também. Não é para ser uma muleta, não é para ser a coisa do livre-arbítrio entra muito nisso também. Se a humanidade não tentar se ajudar, não se esforçar para se ajudar, para evoluir, não queiram ser guiados como criancinhas, né, ensinados, tutelados como bebezinhos que não são mais. A humanidade tem que, cada pessoa individualmente tem que se esforçar e fazer sua parte, e nem ficar no mundo da lua, dos espíritos e fumando maconha, e nem ficar só no materialismo, ignorando completamente a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. E para as pessoas que acham que é só uma questão espiritual, enfim, comecem a pesquisar, a se informar, né? Eu vou deixar uns links aí. Uma história que eu queria mencionar nesse vídeo. Uma vez eu estava mudando de canal na televisão, estava passando uma entrevista com uma astróloga num canal lá. E aí depois que eu fui ver que ela era a mãe da Mel Lisboa, se não me engano, né? Se não me engano, era a mãe da Mel Lisboa, e ela estava contando uma história muito interessante de quando ela era jovem, né? Anos 60, 70, sei lá, que ele tinha uma profecia de que no futuro as pessoas iam se comunicar no mundo inteiro instantaneamente, né? E milhões de pessoas iriam se comunicar no planeta, e eles acreditavam, né, pelo ponto de vista deles daquela época, eles achavam que a espiritualidade ia se desenvolver a um ponto que o mundo inteiro ia se comunicar telepaticamente, né? E hoje ela falando que
aquela profecia ela reconhece que foi concretizada com a internet, que as pessoas se comunicam instantaneamente no mundo inteiro, né? Conectando o mundo inteiro. E foi uma evolução tecnológica que levou a isso. Então tem muitos erros que gerações passadas, né, os hippies que viviam fumando maconha, né, ficavam muito no mundo da lua, né, muito com a cabeça, né, lá em cima, alto demais, e cometeram muitos erros por isso, né, inclusive com os filhos, na educação dos filhos, e hoje a gente está vendo a consequência disso. Tomem muito cuidado também com os malignos, né, Illuminatis e tal, que estão tentando implantar a nova ordem mundial. Para esse vídeo eu acho que já ficou muito mais longo do que eu estava querendo, então eu vou gravar um outro vídeo sobre isso, né, para falar sobre a diferença entre nova era e nova ordem mundial. Nova era é uma questão simplesmente de etapa astrológica, né, enfim. É outro vídeo que vai ficar meio longo também, mas tem uma americana que já gravou um vídeo falando sobre isso, a Tio Swan, e eu vou achar o link do vídeo dela. Mas enfim, pessoal, no fim eu fugi bastante, né? Eu não estava muito inspirado para gravar esse vídeo, mas é por aí. Nem o pessoal que se interessa por espiritualidade, não ignorem a vida material, a política, tá tudo relacionado, né? Toda essa conturbação política que a gente está vivendo tem relação, né, uma consequência do mundo espiritual. Os alienígenas, né, não esperem que eles vão salvar e guiar. Tomem cuidado com todo mundo que fala qualquer coisa, não acreditem em mim. Sim, eu posso estar errado no que eu estou falando, eu já mudei de ideia sobre muita coisa que eu pensava há poucos anos atrás, até 5 anos atrás, justamente por falta de conhecimento, né? Num caso prático, falando, até 5 anos atrás eu defendi o PT, por exemplo, porque eu achava que era menos pior, né? Então, já que os outros eram piores, a gente defendendo o menos pior, agora a gente está vendo aí o resultado. Então, não acreditem 100% em ninguém, nem em vocês mesmos, porque a gente também se engana, a gente também erra, mesmo querendo acertar. Ouçam a sua consciência, o seu instinto, a sua intuição, mas se informem por as fontes mais variadas possíveis e nunca botem a mão no fogo por ninguém nem por nada, né? Mantenham a mente aberta, sempre buscando conhecimento, e evitem se comprometer, seja qual for, de maneira que vocês não possam voltar atrás, né? Quando se descobrirem que estava errado, né? Nada definitivo, assim, né? Por exemplo, o governo mundial, enfim, tem muita coisa que eu não quero esticar demais esse vídeo. Já estiquei demais, mas ainda pelo menos de 20 minutos. Enfim, pessoal, confiram os links aí embaixo. Valeu e até a próxima.